A gente tá, a gente vai falar um pouco dessa ordem liberal, e a gente está num contexto dessa taxação do Trump meio atrapalhado em alguns momentos. Algumas pessoas dizem que ele está agindo corretamente, mas para soltar a primeira pergunta, a gente partir daqui. Você acredita que essa guerra tarifária, ela representa algo no fim dessa ordem liberal? Não tem nada a ver, eu tô viajando. Não, tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. É porque eu acho que a gente primeiro vai ter que fazer aqui uma ideia sobre o que falamos quando falamos sobre ordem liberal. Tem um livro do Slavoj Žižek que eu gosto muito do título, que é assim, alguém perguntou sobre totalitarismo, né? E aí ele vai desenvolver 5 definições e ensaios a partir das definições desse conceito. Pois bem, eu acho que a gente chega um pouco nisso agora, quando vamos falar sobre ordem liberal, né? Alguém perguntou sobre a ordem liberal, então vamos tentar definir de algumas formas. Não vou fazer em 5, mas tentar em uma. O que seria essa ordem liberal? Muita gente confunde, por exemplo, a modernidade com a ordem liberal. Não é a mesma coisa, apesar de um ser consequência do outro. Algumas pessoas confundem a ordem liberal com aquilo advindo da Revolução Francesa, né? Também não é. Então, o que seria a ordem liberal? Ela tem uma demarcação muito precisa, são os últimos 80 anos, ou seja, de 1945 para cá. É a ordem que imperou neste período. Mas, e o que a definia? Primeiro ponto, o que a definiu foi, durante um período, você teve uma explosão, uma universalização do modelo político, que seria a democracia, não é? Você teve uma explosão de países aderindo a isso, abandonando suas antigas formas políticas para adotar a democracia. Você teve nesse período você teve a globalização, você teve nesse período uma liberalização da economia, no sentido de você conectar economias distantes em um único sistema. Você teve, neste período também, algo que vai demarcar profundamente, que é a universalização dos direitos civis. Por quê? Por exemplo, até a década de 60, os direitos civis não eram universalizados. Você não era um cidadão pleno só por nascer. Isso é algo muito recente e que parece estar tão inscrito na nossa identidade hoje que parece ser algo muito antigo, mas não é tão antigo assim. É algo muito recente, né? Até a década de 60, os Estados Unidos tinham diversos entraves censitários. Você tem o Brasil, até a década de 30, salvo engano, você não tinha mulheres votando. Então, você tem o século XX, ele traz essa universalização dos direitos civis e todo cidadão torna-se cidadão pleno. E aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a ordem liberal? Tem tudo a ver. Porque a ordem liberal ela se expressa na economia, com a liberalização e conexão das economias globais, tem a ver com a forma política, com a democracia, e ela se estabelece enquanto democracia liberal com a universalização desses direitos. São esses 3 grandes pontos. Onde é que eu trabalho com a demarcação, e eu não conheço até agora outros teóricos que trabalham com essa demarcação, do fim da ordem liberal, e eu a coloco em 3 mortes. A sua morte ocorre em 3 estágios. Ocorreu em 2008, o primeiro estágio foi em 2008, com o crash bancário. A economia que imperou até ali morre definitivamente. O capitalismo pós 2008 é outra coisa, né? O Paul Manson trabalha com a ideia de pós-capitalismo, por exemplo. Você vê pesquisadores e filósofos do realismo especulativo trabalhando com a ideia de que você tem que pensar agora como fazer essa transição para o pós-capitalismo, porque o capitalismo está em um período de morte e sendo arrastado desde 2008. Você tem, por exemplo, o Varoufakis, que é um economista grego sensacional, marxista, mas sensacional, que também trabalha com a ideia de morte do capitalismo. Pois bem, você tem em 2008 essa primeira morte. Qual seria a segunda morte? A retração da globalização com a pandemia. A pandemia foi um período muito específico e foi um evento muito marcante para a retração da globalização e mudou completamente as formas de socialização em todo o planeta.
mas marcadamente no Ocidente. O Ocidente teve uma mudança profunda nas suas formas de socialização. Não à toa, as gerações, principalmente a geração Z e a geração Alpha, elas enxergam o mundo de uma forma completamente distante daqueles que antecederam. Muito marcados exatamente pela pandemia. E a terceira morte é a morte do direito internacional com a invasão da Rússia, a invasão russa sobre a Ucrânia. Por quê? A ordem pós-45 ela é focada, entre outras coisas, para o fim dos conflitos. A história do mundo é uma história de conflitos. Existe um livro esqueci agora o nome do autor, que ele trabalha sobre os 500 anos de conflito dentro das terras germânicas. Os povos de língua germânica, ele demarca ali até a Segunda Guerra Mundial e 500 anos anterior a isso, e ele faz um apanhado sobre 500 anos, ou seja, 5 séculos de conflito entre povos de língua germânica, certo? Obviamente isso significa que o Estado em que você vai conseguir socializar e ter uma relação com outros povos, inclusive com povos semelhantes etnicamente e linguisticamente, é na forma de conflito. A forma jurídica após 45, ela tenta subverter isso. E ela tenta subverter isso como? Criando diversos mecanismos jurídicos para que os conflitos entre países sejam dissolvidos. Não à toa, a forma como conhecemos hoje de Estado-nação, ela é estabelecida mesmo, em definitivo, pós-45. Anterior a isso, tínhamos diversos impérios, nós tínhamos dentro desses impérios diversas comunidades autônomas, e após 45 você precisa fazer uma espécie de supressão de todas as formas dissidentes e preenchê-las apenas em uma, que seria a forma de Estado-nação. E é por isso, por exemplo, que você tem ainda durante muito tempo algo como a União Soviética, mas que é dissolvida em 91, e ali você tem um mundo unipolar, que aí sim, a imposição total sobre o resto do mundo de uma visão, a visão liberal americana, né? Torna-se hegemônica. Não à toa, as pessoas falam sobre a questão do fim da história, o conceito do Fukuyama, mas as pessoas tratam muito mal esse conceito, as pessoas têm uma forma de tratar esse conceito muito errada. Ele não fala fim da história como se realmente tivesse batido numa parede, pronto, a história acabou aqui e não há mais nada para lá, né? Não é isso que o Fukuyama trabalha. O Fukuyama usa de um conceito hegeliano de fim. Fim enquanto objetivo. Para ele, o objetivo final das organizações sociais é a democracia liberal. E quando você tem a dissolução da União Soviética, você atingiu esse platô. O platô civilizacional foi atingido. Porque ali você conseguiu ter um mundo que se abria para todos. Todos os povos que um dia estiveram em condições conflitantes, ali estavam agora em condições de cooperação. Não é? Então, você aquela propaganda, tem a propaganda do Gorbachev, ele e um restaurante, algum fast food, que iria chegar, finalmente, acho que era Pizza Hut, inclusive, que finalmente estava na Rússia. Porque até então não existia Pizza Hut na Rússia. E aí tem lá a propaganda, um critica o Gorbachev aqui, outro vai lá falar bem dele, até que um chega e diz, olha, mas agora, graças a ele, temos Pizza Hut no nosso país. E aí todos concordam, ok, o cara é bom. Né? A propaganda é genial da Pizza Hut. E demonstrava muito bem exatamente isso. Você atingiu esse platô civilizacional. Obviamente na visão dos liberais. Mas qual é o meu ponto? Eu acredito que existem culturas políticas. Cada povo tem uma cultura política, né? E, de certa forma, aquela terra irá refletir essa cultura política. Então, por mais que você tente reprimir essas culturas políticas, em determinado momento elas tenderão a retornar. Você pode pensar o seguinte, nós temos hoje a própria Rússia, com Vladimir Putin. Alguém vai... Obviamente, ele é visto como um grande ditador, etc. E não irei entrar nesse mérito, né? Não tenho lá grandes simpatias por Vladimir Putin. Apesar de tê-lo tatuado. Não, brincadeira, não. Mas, falando sério, muitas pessoas têm uma visão muito negativa sobre Vladimir Putin. Mas alguém duvida de que ele, de certa forma, encarna muito bem a cultura política daquele país? Eu escrevi agora um longuíssimo ensaio
para a revista Valete, em que eu coloco sobre 2 projetos conflitantes que estão a disputar o mundo, e eu coloco sobre o projeto da República Tecnológica nos Estados Unidos e o conservadorismo russo, né? Porque a gente tem que pensar sempre, e eu acho genial, tem uma definição, tem um teórico russo, e eu não vou tentar pronunciar o nome dele aqui, porque sempre que eu tento pronunciar sai péssimo. Mas há um teórico russo que ele trabalha uma espécie de conservadorismo orgânico, no sentido de que cada país tem um conservadorismo próprio, porque cada conservadorismo próprio reflete a organicidade de sua sociedade, certo? Em última instância, o que ele está dizendo é: cada sociedade detém uma cultura política própria, e as filosofias políticas daquela sociedade devem refletir essa cultura política. Qual é o grande problema da ordem liberal, do liberalismo, da democracia liberal em última instância? Ela é uma imposição, uma universalização de uma visão anglo-saxã sobre todo mundo. Todo mundo está, neste momento, já não mais, mas o mundo todo, em algum momento, refletiu a visão anglo-saxã sobre todos os outros, né? Então, aí acontecem esses 3 períodos de morte, e você tem hoje. Você me fez a pergunta, olha só, fiz um rodeio enorme para poder chegar na sua pergunta. Que é sobre. As tarifas do Trump têm a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. A ideia de que você vai fazer. De que o livre mercado é a definição última do capitalismo é errado. É o primeiro ponto. O capitalismo não significa livre mercado. Capitalismo não significa livre mercado. É uma visão muito errada e simplória sobre o que é capitalismo. O capitalismo, na verdade, é o arcabouço jurídico-político de proteção ao mercado. Ou seja, é um arranjo específico dado para proteger os mercados. Porque a ideia de mercado é anterior ao próprio capitalismo. E também será posterior ao capitalismo. Não é? Então você não pode pensar capitalismo enquanto livre mercado. E aí, as pessoas tendem a achar que o período pós-guerra, que você teve uma grande liberalização e diminuição de taxas, tentativa de diminuir barreiras, e inclusive você destruir a ideia de nacionalidade, a ideia de fronteiras, né? Porque tudo isso tem muito a ver com aquilo que levou à Segunda Guerra Mundial. Eles tentavam diluir isso na ideia de você fazer uma grande aldeia global. Como isso falhou, de certo modo, isso falhou, hoje o Trump ele não quer mais ficar arrastando um cadáver pesado por aí. O cadáver da ordem liberal é pesado, custoso, e quem estava arrastando ele eram os Estados Unidos. E isso significou, durante muito tempo, um atraso dos Estados Unidos em relação às potências desafiantes. O governo Biden foi o governo americano que mais tentou, assim, ele tentou lutar contra o fim da ordem liberal. Ele tentou. Só que tem um momento que é quando você está tão afundado dentro daquela perspectiva, porque é a única que você conhece, você não consegue perceber quando a coisa já deu merda. Você não consegue perceber quando está tudo afundado. Essa é uma discussão que eu tenho dentro do MBL até hoje, no sentido de que não é que sejamos ainda liberais, não. É sobre se morreu ou não a ordem liberal, né? Eu trabalho com a ideia que sim, morreu, outros trabalham que não está morrendo, e outros trabalham com a ideia de que não, está tudo uma merda, mas não morreu e nem vai morrer tão cedo. São visões conflitantes. E isso faz parte. Agora, o que o governo Biden fez foi outra coisa. Ainda que você ache que a ordem liberal não está morrendo, ou que ela não morreu, você não pode achar que, se você agir igual você agia há 20, 30, 40 anos, os resultados vão ser iguais hoje. Porque as condições históricas objetivas mudaram radicalmente. Quando o Trump chega ao poder, e ele vem com toda uma ideia muito projetada por 2 economistas, o Peter Navarro e Oren Cass. O Peter Navarro, eu li pouquíssimas coisas, eu li muito mais do Oren Cass. O Oren Cass, ele tem uma visão de que você só pode ter um livre mercado quando você tem uma potência unipolar, que eram os Estados Unidos, e que não tem desafiantes. Porque aí todo mundo pode se tornar seu fabricão. A China se tornou o fabricão. Aí você vai poder fazer esse tipo de coisa. No caso americano hoje, em que você tem os desafiantes, você tem poderes desafiantes, em potências desafiantes, a China já não pode mais ser o seu fabricão.
Já não pode ser mais. E você precisa fazer uma nova redefinição das suas zonas de influência. Então, quando o Trump ele faz essas taxações, o primeiro ponto que ele está fazendo é: acabou a época em que os Estados Unidos aceitava ter certos déficits apenas para ter projeção sobre esses países. Porque, de certa forma, isso se pagava. Isso já não se paga mais há algum tempo. Né? A dívida americana hoje ela é impagável. A dívida americana hoje ela é impagável. Outra coisa que ele precisa fazer, ele precisa desvalorizar o dólar. Ele está conseguindo fazer isso. É algo que ele quer. Ele quer desvalorizar o dólar. Obviamente, não no sentido de se tornar muito desvalorizado, mas de perder um pouco do valor que tem hoje. O dólar estava muito valorizado durante o governo Biden. E isso é um problema. Porque quando você é uma moeda de reserva de valor global, você tem inúmeros benefícios, mas você também tem inúmeros malefícios. O custo para isso é muito grande. Não à toa a dívida americana só aumenta. Está em patamares impagáveis hoje. Então ele precisa fazer certas redefinições, inclusive de parceiros sobre seus aliados, e, por que não, diminuir a margem de manobra da China. Esse é o principal. Quando ele chega a um grande acordo com a Indonésia, ele faz com que a Indonésia importe coisas americanas, pagando uma taxa, mas tudo que vá para os Estados Unidos vá sem taxa nenhuma, ele está colocando novamente os Estados Unidos como a possibilidade de ser um fabricão. É isso que ele quer. Ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Ele está apostando na ideia de que a qualidade e a escala americana vão conseguir suprir a escala chinesa, certo? E tem um outro ponto. Não sei se vocês sabem, mas só existe comércio marítimo porque um país protege as águas, que se chama Estados Unidos da América. As esquadras americanas são as principais responsáveis pelo comércio marítimo acontecer. Sabe quem se aproveitou muito disso? A China, que abriu portos no mundo todo. E comprou portos no mundo todo. Né? Então, basicamente, a China se aproveita de uma segurança custosa para os Estados Unidos. Isso precisa ser redefinido. E isso significa o esvaziamento da antiga ordem liberal, o endurecimento de alguns de seus mecanismos e, em outro sentido, a redefinição completa, que você vai ter a segurança americana, mas você teve que pagar mais para os americanos. E o mais importante, as zonas de influência de A serão influências de A. As zonas de influência de B serão zonas de influência de B. E um não poderá, e não pode os Estados Unidos estar sendo o protetor, o xerife de um país que está na zona de influência de B e responde aos interesses de B. Esse que é o grande ponto. Então, eu acredito que estamos tendo um novo concerto das nações, com seus altos e baixos e com suas indas e vindas, mas vamos ter um novo concerto das nações. Bom, por enquanto eu vou deixar só isso, porque eu já falei pra caramba, peço desculpas.